Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco de quando eu fiz faculdade, né? Quer dizer, quando eu fiz a faculdade, mas não concluí. Então, está chegando aí, seja bem-vindo. Esse é um canal maravilhoso, né? Você comente, curta o vídeo. Se quiser compartilhar, fica à vontade, você não é obrigado. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a época que eu fazia faculdade, né? Que foi um curto período. Eu só fiz 3 semestres de rádio, TV e internet. Eu fiz pela UniFG aqui em Pernambuco. E assim, a primeira experiência era que eu ia estudar à noite, né? Eu ia estudar na parte da noite. Só que aconteceu o seguinte: eu me matriculei em outubro, muito antes, né, do que deveria. E o Chegou, eu me matriculei em outubro e as aulas começaram em fevereiro, pós-carnaval. Isso foi em 2018. E quando eu cheguei na faculdade, eu fui estudar à noite, só tinha eu e outro colega. Era uma turma de 2 pessoas, né? E aí eu pensei comigo assim, poxa, só 2 pessoas. Aí eu lembro que no fim da aula, porque juntaram as turmas que era primeiro dia, apresentação. E aí o coordenador chegou assim e disse: Olha, só tem vocês dois. Não dá para fechar uma turma desse jeito. Eu posso transferir vocês para de manhã? Tem algum problema? Naquela oportunidade eu estava trabalhando, né? Ainda não como vendedor, mas eu ainda estava trabalhando como auxiliar. Mas dava para estudar de manhã. Aí eu pensei: dá, vamos para de manhã. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz indo para de manhã, porque eu conheci colegas, realmente amigos para uma vida, e foi muito bom. Eu lembro que eu fui com menos de 12 horas, eu fui à faculdade 2 vezes, que eu fui à noite e fui de manhã. E aí eu cheguei, né, não sabia como chegar na turma, e eu fui chegando, conversando com todo mundo. Quer dizer, não conversei tanto, eu só falava o básico, mas eu ficava a maior parte do tempo calado. E eu lembro que eu fui conhecendo um a um, fui conversando, né? E a gente só tinha aula segunda, terça, quinta e sexta. E eu acho que com uma semana e meia já tá, todo mundo já se conhecia, todo mundo já se falava, já se entendia. E o primeiro semestre foi ótimo, porque o primeiro semestre foi muita prática e muito pouca teoria. Eu lembro que a gente teve teoria da comunicação, que eu fiz o trabalho sobre o Big Brother, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre esse trabalho, né? Ao mesmo tempo, eu tinha que desenvolver um clipe de música, que também está aqui no canal, o clipe. Em breve ele sai, né? E eu lembro que para fazer esse clipe me deu trabalho, que o clipe tinha que ser um garoto e uma garota. Na nossa turma só tinha 2 garotas. Era uma turma de 11, onde só tinha 2 garotas e 9 rapazes. E no nosso grupo só tinha uma garota, né? Mas eu lembro que ela não pôde fazer. E aí ficou uma discussão: quem vai fazer? E eu lembro que eu me dispus a fazer, né? A garota, e fiz, né? O trabalho foi muito bom, né? E me ver numa versão mulher foi um pouco estranho, mas é assim mesmo, né? Eu também tive aula sobre roteiro, que nunca mais eu assisti um filme igual. Hoje em dia o que eu aprendi sobre a jornada do herói eu aplico a todos os filmes, começo, meio e fim, né? E eu tive aula de fotografia, meu Deus. Não, não, fotografia foi na segunda unidade. Era roteiro, teoria da comunicação, audiovisual. E tinha uma aula na segunda-feira, agora me fugiu o nome, mas meus colegas estão aqui no canal, eles vão colocar abaixo quais eram as aulas.
E assim eu passei o primeiro semestre, foi uma experiência muito boa. Quando entrou o segundo semestre de 2018, aí eu tive fotografia, tive aula de som, né? Fotografia, aula de som, tá faltando alguém, a mente foi embora. Mas a segundo semestre foi também prática, só mais aulas práticas. Eu lembro que no segundo semestre para fotografia a gente tinha que fazer uma sequência de fotos e o pessoal fez. Eu fui num bar 11 horas da noite para tirar foto das pessoas, eu e outro colega, que também tá no clipe ele. E esse colega, a gente foi lá, a gente tirou foto de todo mundo que estava no bar. E foi uma experiência muito boa, né? Na aula de som, remixagem, né? Foi muito interessante, né? Tu, você descobrir que o áudio não passa sozinho. Eu lembro que nesse semestre, teve uma aula que agora me fugiu o nome qual era, a gente tinha que gravar um podcast. Um podcast em 2018, quando o podcast ainda estava, já era popular, mas não era tanto. Eu acho que o podcast, as lives, elas se desenvolveram mais durante a pandemia, né? Que é o que eu penso. Às vezes eu estou atrasado e o mundo já está correndo de mim, né? E isso era ótimo. Aí o terceiro semestre foi mais teórico, né? Mas aí eu tive uns problemas pessoais e aí eu não pude continuar mais na faculdade, né? E me fez falta, que você acaba criando um costume. Eu já vinha da escola, né? Eu saí da escola, tive o exército, que um dia também vou falar sobre o exército aqui. E depois do exército concluí a escola para poder ir para a faculdade. Eu tive um espaço aí de 6 meses entre a escola e a faculdade, né? Então eu não saí da escola diretamente para a faculdade. Eu tive um período ainda. Se eu contar os quase 2 anos que eu fiquei fora da escola, antes de concluir o ensino médio, isso me deu uma boa oportunidade de desvincular a escola para a faculdade, né? E você faz muita amizade, você vê muita coisa, você conversa com muita gente. A faculdade é uma coisa maravilhosa, né? E dependendo da faculdade que você faz, é interessante, né? Então, quem faz faculdade realmente sabe o trabalho que dá, né? Até hoje não voltei ainda porque eu não achei um curso ainda que eu me agradasse. Mas um dia quando eu achar, eu dou uma atualizada nesse vídeo, tá certo? Bom, um beijo pra vocês e até a próxima.